Querido Jesus, lerei agora as páginas da Tua vida, que elas me levem a Te amar cada vez mais e que Tuas palavras firam o meu coração e me levem a mudar de vida. O Evangelho de hoje é o Evangelho de São Mateus, capítulo 13, versículos 10 a 17. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: "Por que tu falas ao povo em parábolas?" Jesus respondeu: "Porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois à pessoa que tem será dado ainda mais e terá em abundância. Mas à pessoa que não tem será tirado até o pouco que tem. E por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando eles não veem e ouvindo eles não escutam, nem compreendem. Deste modo se cumpre neles a profecia de Isaías: havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver, porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos, para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos olhar para Jesus através das parábolas. Jesus inaugura uma nova forma de expor a sua doutrina. Até então, o seu ensinamento tinha sido claro e explícito e facilmente compreendido pelas multidões. É fácil compreender a surpresa dos ouvintes quando, após a sua bela descrição do semeador e da semente, em vez de lhes explicar a parábola, terminou abruptamente: "Quem tem ouvidos, ouça." De fato, Jesus deu a interpretação, mas só mais tarde, em privado, aos apóstolos. A nós parece-nos evidente o significado desta parábola, mas na realidade é porque temos a própria explicação de Nosso Senhor, que está em seguida ao Evangelho de hoje. Para as multidões que a escutavam pela primeira vez nas margens do lago, parecia misteriosa, como um enigma sem resposta. O problema era que teriam de descobrir o significado, e a única forma segura de o fazer era perguntar a um mestre, que seria alguém acreditado pelo próprio Jesus. Ao ensinar em parábolas e dar a explicação do seu significado aos apóstolos, Jesus deu-lhes autoridade para ensinarem em seu nome, ao mesmo tempo que os treinava para o desempenho da sua missão de pregar o Evangelho a todas as gentes. Nisto podemos ver, pelo menos na prática, o início da autoridade de ensinar da Igreja. É o que acontece hoje quando um sacerdote, fazendo a homilia na missa, interpreta o significado de uma parábola de Cristo. Podem ser tirados inúmeros significados para o bem da nossa alma. Cristo deixa em aberta a interpretação para tirarmos muitos significados e adaptados às condições atuais da nossa alma. Na introdução ao seu comentário ao livro de Jó, São Gregório Magno escreveu memoravelmente: "A palavra divina é uma espécie de rio, se me é permitido compará-lo, que é simultaneamente amplo e profundo, no qual tanto o cordeiro pode caminhar como o elefante nadar." Esta descrição é muito apropriada para as parábolas de Nosso Senhor,
e esta qualidade torna-as um método de ensino ideal para ouvintes de diferentes capacidades. Todos podem aprender algo com elas. Os cristãos de diferentes épocas aprenderam com o método de Nosso Senhor e da Igreja primitiva a comunicar os conteúdos da fé com palavras que os seus diversos públicos podem compreender. As verdades permanecem inalteradas, mas a linguagem mudará para se adaptar à mentalidade dos tempos e à capacidade dos ouvintes. A tarefa cabe principalmente aos representantes de Cristo que pedirão ajuda ao Espírito Santo para interpretarem corretamente e tocarem o coração dos seus ouvintes. Agora vou esclarecer por que Jesus disse estas palavras. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando eles não veem e ouvindo eles não escutam nem compreendem. Deste modo se cumpre neles a profecia de Isaías. Havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver, porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos, para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Parece que Jesus está dizendo que ele quer que as pessoas não entendam o que ele está ensinando e por isso lhes fala em parábolas. Não é isso. Jesus está censurando o coração deste povo que se tornou insensível e que, como castigo, merece que não entendam suas palavras. E as parábolas, por serem como enigmas, cumprirão este papel. Jesus, ao ensinar em parábolas, respeitará de uma maneira mais profunda a nossa liberdade, dando margem a cada um captar a verdade de acordo com a abertura à palavra de Deus. Que lição nós podemos tirar deste Evangelho? Que tenhamos sede de aprofundar no significado das parábolas de Cristo, que encerram tantos ensinamentos vitais para a nossa salvação. Agora vos dou a bênção para este dia. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, esteja sempre convosco e permaneça para sempre. Amém.